Olá, olá, seres divinos! Bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Essa semana eu tô um pouco atrasada com vocês, que é muita coisa acontecendo, muito ocupada, mas eu não me esqueço de vocês. Está aqui hoje o vídeo, um dia atrasado, mas estamos aqui com mais um vídeo no canal. Seres divinos, hoje eu quero estar conversando com vocês. Eu gosto muito, eu sempre falo nos vídeos. Eu gosto muito de ter as intuições para o que falar com vocês. Então, eu gosto de estar conversando ali com a minha centelha divina, de estar trocando uma conversa, um papo reto ali com a produção. Daí eles me mandam as informações para que tem que estar sendo falado aqui com vocês. E, logicamente, manda quem pode, obedece quem tem juízo, certo? Vamos falar hoje, foi até uma intuição, e eu vi também um videozinho falando, um videozinho bem curto falando disso, e eu acho que casa muito bem aqui com o assunto e com o canal, sobre deles falaram, aumenta a tua vibração, aumenta teu termostato, aumenta aquela energia para aquilo que você quer. No vídeo passado eu falei muito sobre que a gente experiencia situações na qual não é confortável, na qual a gente não gosta daquela situação, mas para que a gente experiencia essas situações? Para que acontece isso? Para a gente realmente saber aquilo que nós queremos e não aquilo que nós não queremos. O que nós não queremos, peraí, deixa eu tirar minha plantinha aqui. Ela tá trocando de folha, de florzinha, gente. Mas para ver se tá melhor. Deixa eu tirar aqui. Não sei se vocês estão me vendo direito, mas eu vou tirar ela aqui. É isso. Os vídeos é desse jeito. Eu não gosto de editar, então vocês estão vendo tudo que tá acontecendo. Voltando ao assunto, a espiritualidade, a produção, o todo, enfim, o universo. Ele faz como que nós experienciamos situações que nós não gostamos. É desconfortável. Eu falei ali no vídeo passado situações que aconteceu comigo. Até hoje acontecem situações, só que hoje eu tenho uma outra visão, uma outra maneira, outra forma de ver. Eu não vejo mais aquilo como um sofrimento. Eu vejo aquilo, ok, o que isso está querendo me dizer, qual lição, o que eu tenho que aprender com isso para que isso não se repita. Então hoje eu tenho uma outra visão da maneira de ver as coisas. Então eu não vejo mais aquilo como um sofrimento, porque até porque se nós vemos determinadas situações da nossa vida como um sofrimento, ai céus, vida, que tem você, Jesus, vem aqui, me socorre e tudo mais. Se a gente vê aquilo como um sofrimento, então aquilo vai se tornar, vai ficar doloroso. Mas se eu vejo aquilo, ok, o que isso está querendo me dizer? O que eu tenho que aprender com isso? Aquilo você vê aquilo como um aprendizado. Você não vê aquilo como um sofrimento. Eu aprendi a lição, então vamos dar um passo maior, vamos subir um outro degrau para aquilo que eu quero chegar. Então isso é muito interessante, você ter esse entendimento. E o que é aquilo? Vamos aumentar a sua vibração, vamos aumentar seu texto. Vamos aumentar a sua vibração, vamos aumentar ali aquele texto. Tá, gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Vamos aumentar ali para aquilo que você quer. Então, quando a gente aumenta a nossa vibração para aquilo que nós queremos, então aquilo se torna mais fácil, se torna mais limpo para o nosso campo. Aquilo é mais fluídico. Eu gosto muito de dar exemplos da minha vida, das situações que acontecem comigo, para vocês entenderem que isso realmente é possível. Quando você está começa o aprendizado, começa ali o despertar da consciência. As primeiras coisas que acontecem é você mentalizar, você cocriar situações pequenas.
uma vaga na garagem, um dinheiro ali inesperado para pagar uma conta que está atrasada. Então, no começo, você vai ali no pequeno, porque você aumentou pouco a tua vibração. Mas daí vem aquelas crenças que falam, nossa, mas você cocriar tal coisa, que é um valor a mais, se torna algo quase impossível, quase assim, eu não tenho nem como imaginar como que eu vou cocriar, vamos supor, R$ 1 milhão, porque isso para a tua energia é algo impossível de cocriar, porque você não se imagina tendo R$ 1 milhão, estou dando um exemplo. Mas só que o que eu gosto de fazer? Quando eu fico olhando aqui, tá, R$ 1 milhão, R$ 1 milhão. Você começa a repetir ali R$ 1 milhão, R$ 1 milhão. Aquele R$ 1 milhão se torna tão pequeno, é como se fosse R$ 100. Tipo, R$ 1 milhão, você fica, nossa, R$ 1 milhão é como se fosse R$ 1.000. É só aumentar mais um zero ali que se torna R$ 1 milhão. Você fica naquela repetição, você vai ver que aquele R$ 1 milhão é pequeno, é pouco, porque você já entendeu que aquilo ali é fácil de alcançar, é fácil de você ter. Então você aumenta a tua vibração para aquilo, para você ter aquele R$ 1 milhão. Então, aumentar a tua vibração, aumentar a tua temperatura para aquilo que é o importante. Ficar somente na mentalização. A mentalização é ótimo, gente, é ótimo, porque é ali que você dá forma para aquilo que você quer. Mas só que não adianta você ficar só na mentalização se o seu interno tá numa vibração, tá numa temperatura pequena. Tipo, R$ 1 milhão, nossa, isso é impossível para mim, nunca, porque eu trabalho com isso, meu marido trabalha com aquilo. Para mim ter 15 mil já é quase impossível. Imagina R$ 1 milhão. R$ 1.000 hoje para mim seria algo que maravilhoso, eu não tenho isso. Então você começa a aumentar a tua vibração. Tipo assim, R$ 1 milhão, R$ 1 milhão, R$ 1 milhão. Mas R$ 1 milhão é tão pouco. Então, aquilo o universo entende, o teu subconsciente entende, a energia toda entende que R$ 1 milhão é muito pouco, porque você aumentou a tua vibração. Eu gosto muito de dar muitos exemplos da minha vida. Esses tempos atrás, eu estava conversando com a minha mãe, que para saber, né, se estava tudo bem, como é que estava no Brasil, se ela estava bem, meu pai, minha família, tudo estava conversando com a minha mãe. E a gente conversando, e os vídeos eu faço aqui no meu ateliê, onde que eu faço as joias, que vocês estão vendo, onde que é feita as joias. E tinha chegado para mim 2 caixas muito grandes de caixinha, de displays, caixinhas para pôr as joias, sacolas, enfim, tinha chegado 2 caixas muito grandes. E eu tava conversando com a minha mãe e falei assim, eu olhando para as caixas, né, que nem eu tô olhando para elas aqui agora, que tá na minha frente. E olhando para as caixas eu falei assim, mãe, olha para você ver como que a gente é abundante. Só que a gente não dá valor, né? A gente não tem ideia do poder que nós temos e nem o valor desse poder que nós temos. A gente não dá o valor em nós mesmos, no poder que nós temos. Porque quando eu me mudei para cá, eu já contei várias para vocês situações. Quando eu me mudei para cá, logo depois, quando eu comecei ali já fazer a joia e tudo mais, o meu estoque era uma caixinha, sabe? Uma caixinha, um display desse tamanho, sabe? Uma caixinha organizadora, que aqui tem muito, assim, para você colocar as coisas e colocar na shelf, sabe? Umas caixinhas organizadoras. Era uma caixa organizadora a minha. Então, tanto que era uma caixa até que eu tinha ganhado de papelão revestida com tecido. Essa era o meu display, uma caixinha organizadora que ali ficava, tipo, em saquinhos, ficava as pedras,
ficava os barbantes, tudo aquilo que eu usava para fazer as joias naquele momento ficava naquela caixinha organizadora. E quando eu ia fazer as joias, eu tinha que fazer em cima da minha cama, porque eu não tinha espaço no meu quarto naquela época para mim fazer as joias. Então era tudo feito em cima da cama. E era interessante que na época eu tinha até uma mesa no meu quarto, só que a minha mesa estava ocupada com meus livros e tudo mais. E tinha até uma moça que morava comigo nessa época na casa, ela é uma argentina, um amor de pessoa essa argentina. Daí uma vez ela viu a situação e falou assim, Érica, por que que você não faz em cima da mesa? Eu falei assim, porque eu não tenho espaço. Ela falou assim, Érica, coloca, daí na época até ela me deu uma dica, coloca um organizador aqui parafusado na tua parede, coloca os livros na tua parede e deixa a mesa livre para você fazer só as joias. Só que naquela época, olha a minha crença, olha o tamanho da crença que eu tinha na época. Para mim naquela época, mas como? Como é que eu vou pôr? Eu não tinha ideia como é que eu ia fazer, tipo, gastar. Ela falou assim, Erika, isso é barato, 10 euros. Mas para mim, naquela época, meu Deus, 10 euros. Você lembra no vídeo passado que eu achei 10 euros na rua? Que eu mostrei aqui assim, para você ver como que o universo é abundante. E para mim, naquela época, isso tô falando há 4 anos e meio atrás, comprar um display de 10 euros, às vezes até menos, ou qualquer coisa para pôr ali na parede para me organizar os livros, para me fazer as joias em cima da mesa e colocar uma cadeira ali, para mim era uma coisa surreal. Gente, olha o tamanho da crença na época. Então, daí, hoje, daí eu tava conversando, hoje eu vejo, eu estou com o meu ateliê, eu tenho aqui as caixas para fazer, organizar aqui as caixas que chega, eu tenho a minha mesa, eu tenho a minha cadeira, eu tenho a minha luz para clarear mais ali a mesa para me fazer as joias, eu tô com a loja. Então, para você ver como que a gente mesmo nos sabotamos, como que nossa energia fica ali pequenininha, fica geladinha, por isso que a gente tem que aumentar a vibração. A gente mesmo, o universo vai dar aquilo que a gente está vibrando, naquilo que a gente tem a capacidade de receber. Se você não tem a capacidade de receber R$ 1 milhão, o universo não vai entender como é que vai chegar esse R$ 1 milhão para você, porque você não tem a capacidade de entender o que é receber R$ 1 milhão. Tem a capacidade, veja aquilo como algo normal, normal, é como você receber, ganhar ali R$ 1.000, R$ 100. Veja aquilo como se fosse algo normal, que nem para mim é normal determinadas situações, que nem hoje, 10 euros, gente, isso para gastar assim, ali 10 euros para mim é muito normal, porque é algo assim, tomar um café com uma amiga, numa cafeteria, tomar um café e comer um bolo. Então, hoje é muito normal. Na mesma situação, R$ 100 para mim já é muito normal, 100 euros para mim já é normal. Então, conforme você vai aumentando, você vai indo que nem 1.000 euros, tá? Isso daqui, 1.000 euros, ok, ok. Então, você vai aumentando a tua vibração, você vai aumentando a temperatura daquilo para aquilo você receber. Então não adianta você querer muito. Eu quero ter ali R$ 1 milhão para me comprar uma chácara. Mas só que se a tua temperatura tá para R$ 1.000. Então você tem que aumentar a tua temperatura. Você tem que ver como aquilo for normal. Então veja aquilo como normal. Porque, por isso que aquelas pessoas são super mega sucedidas, por isso que para elas ali, tipo, R$ 1.000, US$ 1.000, 1.000 euros, R$ 1.000, ok. 1 milhão, ok. Tipo, 10 milhões,
ok. Para eles aquilo ali já é simples, já é normal. Então, a mesma situação quando o universo traz situações para você aprender com aquilo. Você passou por situações que foi dolorosa. O universo não estava te castigando. Eu teve um momento da minha vida que aconteceu várias situações ali, quando eu estava já tendo ali no período do meu divórcio. Então, como aconteceu várias situações. Daí teve um momento que eu estava desabafando, daí eu falei assim, nossa, eu acho que Deus está me castigando porque eu fiz algo de errado. Naquela época, a minha crença era, Deus estava me castigando, mas não que o que isso estava querendo me dizer, por que eu estava passando por aquela situação, o que aquela situação estava tentando me avisar. Naquela época, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Quando acontece algo, eu falo, ok, o que isso está querendo me dizer? O que o universo está querendo me explicar na qual eu não vi ainda? Então, hoje eu tenho uma outra visão. Hoje eu vejo de uma maneira diferente. Ok, aconteceu isso. Daí eu começo eu abro muito o leque, eu abro a visão. O que isso está querendo me dizer? Então eu fico em silêncio, lendo ali a energia, lendo os sinais. Por isso que eu falei tem um vídeo que eu falei que é muito importante você ler os sinais, você entender. Fique em silêncio e dá um passo para trás. Porque que nem quando você tá muito. Você, que nem meu caso, eu uso óculos, certo? Se eu tirar o óculos, eu estou vendo aqui ainda a câmera, mas só que fica já um pouco desfocado. Tá desfocado porque eu não tô conseguindo enxergar com clareza. Então, quando acontece uma situação na minha vida, eu gosto de ficar em silêncio. Eu dou um passo para trás, não que eu tô regredindo, eu dou um passo para trás para mim, tipo assim, ficar mais clara a visão, porque tá desfocado. É que nem quando você tá muito perto de algo, você pega um livro, você coloca muito ali no teu nariz que fica desfocado. Ou então quando você tá muito longe de uma situação, ou você tá vendo uma situação, tá desfocada e você tem que você usar óculos, você tem que colocar o óculos para ficar mais limpo. Faça isso. Quando acontece situações na minha vida, eu gosto de parar, eu gosto de dar um passo assim, não porque eu tô regredindo, mas eu dou um passo assim e eu fico assim, ok, o que isso está querendo me dizer? Então eu começo a ler os sinais, eu começo a deixar tudo mais claro. Situações que está acontecendo, eu falei assim, isso eu coloquei muita energia nisso, ou o universo estava querendo me dizer sobre determinadas situações. Então eu coloco assim, uma visão diferente. Eu vejo, eu tento ali, eu coloco ali o sentimento para ler tudo aquilo. Eu tento ler aquele sentimento, eu começo a ler aquele sentimento, começo a ler os sinais que o universo está me dizendo. De quando eu entendo, tá, eu entendi. Não é que eu estou sendo castigada, não é que o universo está querendo nada disso. O universo só está querendo me dizer, olha, presta atenção aqui. Então, daí eu presto atenção naquilo que está acontecendo, daí eu mudo. Então, eu mudo a trajetória, eu mudo o caminho antes que aquilo me cause mais dor e sofrimento lá na frente. Porque antes disso acontecer, eu já leio o sinal antes. Para ali na frente eu não sofrer. É a mesma questão com você. Você tá numa situação que está causando uma situação de sofrimento. Dá um passo para trás, ou coloca, troca a lente e começa a ler. Eu entendi. Eu tô criando uma crença sobre isso. Eu entendi. É a mesma questão com o dinheiro, com a abundância financeira. Eu estou criando uma crença que isso não está vindo para mim porque eu não tenho ideia como é que é isso.
Eu não sei como é que é se sentir tendo R$ 1 milhão. Eu não tenho ideia como é que é se sentir tendo R$ 2 milhões. Eu não tenho ideia como é que se sentir ter uma venda atrás da outra todos os dias no meu business. Eu não tenho ideia como é que é abrir o caixa do meu business e ter ali muito dinheiro, muitas vendas. Então você tem que ter ideia, você tem que saber, você tem que ter a temperatura para você saber que é aquilo. Tem muitas pessoas, eu não gosto muito de ir para a teoria da conspiração. Até tem um grupo que eu participo aqui de estudos que eles estavam com algumas coisas assim, eu falei assim, gente, vamos sair dessas teorias da conspiração que vocês estão falando muito, porque a teoria de conspiração só faz que a tua vibração abaixa. E quando você abaixa a sua vibração, você vibra no medo. Então vamos, eu falando para eles, vamos pessoal, vamos galera, vamos sair dessa teoria da conspiração, porque a vibração tá abaixando. Então aonde que vocês ficam com medo de tudo? Daí vocês vão ficar com medo. Ah, eu tenho medo de ser chipado. Eu tenho medo que venham e começam a controlar minha mente. Eu tenho medo que venham e coloquem um implante em mim. Ah, eu tenho medo que eu seja abduzido que me coloquem chip para me ser controlado. Isso aqui tudo está sendo tudo manipulado pelos, enfim, blá, blá, blá. Que existe tudo isso, gente? Eu acredito que existe. Eu acredito plenamente que existe. Não vou falar, eu não acredito. Eu acredito. Existe isso, existe. Mas, meu amor, deixa isso para quem tem que resolver isso. Vamos expandir a nossa consciência, vamos vibrar numa consciência mais elevada, vamos vibrar numa consciência superior para a gente expandir a nossa consciência. E quem me diz que também isso tudo não é para nos manter também nessa matrix, nos manter nessa realidade? Quem me garante que também isso não é algo que estão falando, que existe tudo isso para nos manter? Existe, realmente existe. Quem acompanha ali os vídeos do professor Hélio Couto, ele comenta isso. Existe, existe. Mas só que vamos aumentar. Quanto mais nós aumentamos a nossa vibração, nós mais aumentamos a nossa temperatura para cocriar aquilo que queremos, mais despertos nós estaremos para não cair nesses truques, para não cair nessas teorias. Então, aumenta a tua vibração. Eu lembro que uma vez me falaram o seguinte: pessoa feliz não atrapalha o outro. Então, seja feliz. Vibre, deseja a felicidade para o outro, deseja a abundância financeira para o outro, deseja a saúde, deseja aquilo, deseja tudo para o outro de feliz. Porque quanto mais feliz está a pessoa, menos trabalho ela dá. Menos trabalho ela dá para você, menos trabalho ela dá para a produção, menos ela trabalha até para o todo. Que, assim, quanto mais feliz a pessoa tá, mais próspera, mais mais vibração, uma vibração mais elevada ela tá. Então deseja isso para o outro e deseja isso para você também. Não fique naquela vibração caquinha, não fica naquela vibração baixa. Vibre naquilo que você quer. Vibre naquela consciência na qual você deseja. Eu vejo que todos os dias sempre é uma crença que vem para mim que eu falo, nossa, caramba, eu não estou cocriando tal coisa, eu não está vindo tal coisa porque eu tenho essa crença. Então eu limpo aquela crença. E sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de olhar face a face, sabe? Nariz por nariz com aquela crença, eu fico olhando. Você tá aí, eu te vi. Então eu fico olhando aquela crença e eu fico colocando uma outra crença mais positiva em cima daquela, tipo de abundância, sabe? Uma crença de abundância mesmo, e eu começo a tirar. Quando você tira uma crença baixa, você tem que automaticamente colocar uma muito alta em cima, porque senão aquela lá volta e cria raiz, fica que nem aquelas ervas daninhas, daí dá-lhe veneno para você matar aquele trem lá. Então você viu que você tem aquela crença,
Você identificou, arranca ela na hora e coloca uma de muita abundância em cima. É isso que eu faço. Então eu gosto também de dormir direto, eu tô dormindo, eu coloco vibrações altas, repetições para o meu subconsciente ficar naquilo. Eu levanto, eu já faço o meu agradecimento, eu já faço a minha meditação ali na cama mesmo, e depois eu faço uma outra aqui no meu ateliê, mas ali na cama assim eu já falo tudo aquilo que eu quero, o universo. Que de coisa maravilhosa que você vai me trazer hoje. Eu já que veio já ali na loja, o que eu quero para minha loja, os clientes e tudo mais. Então, vibre naquilo que você quer. Se você tem seu business, você tem que pagar os fornecedores, não paga os seus fornecedores com escassez, paga com alegria, porque se você está aumentando a tua compra, é porque o seu business, o seu negócio está indo muito bem. Se você tem uma pessoa que te ajuda em casa, a limpar a tua casa, a cuidar dos teus filhos, não paga com medo, paga com muito amor. Quanto mais amor você paga, pode ter certeza, com mais amor ela vai cuidar dos teus filhos, ela vai limpar a tua casa. Então pague com amor, trate com amor. Tudo aquilo que você trata com amor, trata com carinho, trata com respeito, trata realmente aquela consciência do divino, mais aquela pessoa, mais aquele fornecedor vai te ajudar. Então, eu gosto de fazer muito isso com os meus fornecedores do Brasil. Eu pago já na hora, ali, ou então como tem aquela questão que eles têm que me mandar a nota, então eu já faço, ó, o pagamento já foi feito, eu trato eles com carinho, eu trato eles com respeito, eu converso com eles, quando deu problema com alguma joia, eu mando, falo assim, olha, deu problema com essa joia aqui, que esse folheado não tá legal, mas eu falei assim, não, relaxa, porque isso acontece mesmo, eu não fico naquela briga, porque esse material não presta. Gente, situações acontecem. Quando você tem business, você está trabalhando para você mesmo, indiferente se você vende joia, se você faz bolo, se você faz pão, se você é advogado, indiferente que você é, se você é professor, indiferente. Situações vai vir, não vai vir para ti, não é com o universo falando, olha, eu quero aqui estragar o teu negócio. Não, ele está trazendo situações para você ficar cada vez melhor, para você ficar cada vez mais expert naquilo que você faz. Sabe um exemplo que eu dou? Vocês lembram que quando queimou, pegou fogo, a fábrica de chocolate, o Cacau Show lá no Brasil, que foi em milhões, vocês lembram? Agora você me fala, ali o dono, o que ele fez? Ele chorou, se desesperou? Ok, ele ficou triste, provavelmente ele deve ter chorado, mas só que ele passou por tantas situações que quando aquilo aconteceu, eu falei assim, ok, eu tenho seguro, eu tenho os funcionários, então vamos reconstruir outra fábrica e vamos distribuir a produção para fábricas menores, vamos colocar para lugares menores, para a produção não parar, para a gente continuar. Então, aqui, essas situações acontecem para a gente cada vez crescer mais, expandir mais. Não veja nada que acontece na tua vida como um sofrimento. Veja, ok, o que você está querendo me dizer? Eu aprendi, sim, eu sei que eu aprendi a lição, eu sei que você quer dizer, então expanda para outro. Ok, como é que é um sentimento de ter R$ 1 milhão? Começa a ver pessoas que já teve R$ 1 milhão. Qual é o sentimento? Tipo, ok, um sentimento bom. Depois você vê que aquele sentimento é tão básico assim, tipo, R$ 1 milhão, ok. Agora vamos ter 2 milhões. 2 milhões de reais, ok. Agora vamos para 3 milhões. 3 milhões, ok. Vamos para 10 de uma vez. Então, é isso. Expanda, aumenta a energia, aumenta a sua energia para aquilo que você quer. E não veja situações como um problema, veja situações como uma lição para ser aprendido, para você evoluir, expandir, crescer para você chegar naquilo. Não veja nada com o que você está passando como um problema. O universo só está te mostrando, está acontecendo isso, para você saber que você tem capacidade para você ter aquilo.
para você ter o seu 1 milhão de reais. Então, querida, ei, levanta, sai daí, se mexe, para com isso. Não fica nessa escassez, não fica nessa, ai, eu não quero fazer festa de casamento porque as pessoas vão sair reclamando. O teu sonho é casar de branco? Então faça a festa. Se reclamar é porque a pessoa não tem carinho por você. Então aquilo você já filtrou, já fez um grande filtro na tua vida quem você quer perto de você. E é isso. Veja quem você também tenha perto de você, tá bom? Seres divinos, gratidão por mais esse vídeo, gratidão por vocês estarem aqui e, por favor, eu peço que vocês compartilhem, vocês colocam o cliquinho ali para vocês receberem notificação. Quem vocês verem que é legal esse vídeo, a pessoa está tendo acesso a esse vídeo para ela expandir a consciência, ou porque ela está passando uma situação, é legal ela escutar essas mensagens, então compartilhem, clica aqui, siga o canal, porque eu estou com um grande foco para o canal, para esse ano e ano que vem, muitas coisas legais estão vindo. Gratidão, seres divinos, por mais esse vídeo, gratidão por vocês estarem aqui e namastê!